Bom dia, meu nome é Vitor de Freitas Soares, eu sou médico pediatra, me formei em 2018 pela PUC do Rio Grande do Sul e fiz a minha especialização, parte na PUC, quando fechou o serviço, o primeiro ano, depois misturado pelo Hospital Presidente Vargas e o Hospital Santo Antônio, também de Porto Alegre, da Santa Casa. Esse vai ser o primeiro vídeo, onde eu vou explicar diversos assuntos. Esses assuntos mais pedidos pelas mães, pelos pais, que me seguem já pelo Instagram, que inclusive meu arroba é pediatra.vitor. E aqui no YouTube eu vou colocar alguns vídeos. Temos um projeto de, então, iniciar um canal com mais vínculo, um serviço mais direcionado para o público que quiser participar, na plataforma da Hotmart. Bom, uma das dúvidas mais pedidas agora pelas mães é a dificuldade que elas têm de entender o que é a causa da icterícia, do amarelão. Porque muitas vezes um dos bebês que elas ficaram amarelos por um motivo, outros por outros motivos, e as mães conversando, elas também alegam motivos diferentes, elas não conseguem então entender por quê. É óbvio que esse vídeo é voltado para um público que é um público na sua maioria leigo, e a gente não vai entrar em detalhes, né, sobre a fisiopatologia e nomenclaturas, senão acaba ficando um vídeo muito desgastante para quem tá vendo e não vai ajudar em nada. Então, eu queria iniciar para entender as causas do amarelão, fazendo a seguinte explicação. Para aumentar a bilirrubina no sangue de um recém-nascido, tem que haver, como regra, 3 causas. Ou aumenta a degradação das células sanguíneas, e aí a gente vai ter várias causas. Ou diminui a excreção dessa bilirrubina, o bebê ele não consegue mandar para fora essa bilirrubina. Ou aumenta a reabsorção, que a gente chama enterohepática, ou seja, a bilirrubina que seria eliminada pelo intestino, ela vai ser reabsorvida em maior quantidade pelo próprio intestino, vai cair no sangue e o bebê então vai ficar maior. Então, quando a gente está falando de um recém-nascido, existem vários graus de maturidade de vários sistemas do corpo, né? Isso dependendo da idade gestacional. Com o fígado, isso não é diferente. Então, a gente precisa ter um fígado mais maduro para que ele possa fazer o que a gente chama de conjugação da bilirrubina. Mas o que é bilirrubina? A bilirrubina nada mais é que um produto da degradação do sangue. O nosso sangue está sempre, constantemente sendo produzido e as células mais velhas eliminadas. Então há um aumento de bilirrubina, e essa bilirrubina ela precisa ser eliminada do sangue, ela precisa ser solúvel, capaz de ser solúvel para ser eliminada do nosso organismo. E aí que entra o fígado. Acontece que quanto menor o bebê, mesmo que ele seja um bebê a termo, bebê que nasceu na época certa, ele tem dificuldade de fazer essa eliminação, essa conjugação da bilirrubina. Então acontece que há um acúmulo de bilirrubina. E aí um bebê que ele é prematuro, ele apresenta mais dificuldade de eliminar. Outra questão, bebê que aumenta no peito da mãe. Esse bebê que aumenta no peito da mãe, o leite materno é extremamente importante, não deve ser parado, né? Não vamos parar com o bebê tá amarelo, a não ser que tenha alguma indicação pediátrica, mas esse bebê,
ele vai apresentar, por causa do leite materno, temporariamente, por ações enzimáticas do leite materno sobre o fígado, uma diminuição da velocidade de depurar, de eliminar essa bilirrubina. E é por isso que às vezes a gente fala, é icterícia, amarelão do leite materno. Mas por outro lado, o não amamentar desta criança também produz uma icterícia, um amarelão. Mas aí é uma outra causa. A causa, neste caso, é porque o bebê está se alimentando menos, e quando ele se alimenta menos, o intestino funciona mais devagar. E é aí que é eliminado boa parte da nossa bilirrubina, que deixa o bebê amarelo. Então, o bebê que está se alimentando pouco, é aquele bebê que está perdendo peso, ele vai também ter um acúmulo de bilirrubina, porque ele não está eliminando. E aí acontece um outro mecanismo. Quando essa bilirrubina fica muito extasiada, parada no intestino, parte dela é reabsorvida. Então isso auxilia ainda mais no processo de icterícia do bebê. Então a gente falou aqui 2 dos 3 pontos que eu abordei no começo do vídeo. A gente falou sobre a dificuldade do fígado em deixar esta bilirrubina mais fácil de ser eliminada e do mecanismo de reabsorção por diminuição da velocidade com que as fezes e a bilirrubina transitam pelo intestino. Mas faltou o aumento da produção de bilirrubina. Aí lembra que eu comentei que da degradação do sangue que ocorre naturalmente? Pois é, os bebês, eles têm, às vezes, um grau de incompatibilidade, seja do tipo ABO, que a gente chama do tipo sanguíneo, pais e mães e crianças, né? Podem ter tipos sanguíneos diferentes. Então, a compatibilidade do ABO, então o bebê e a mãe não têm o mesmo tipo sanguíneo, não tem o mesmo grupo ABO. Às vezes é o RH, o fator RH, e há também outras incompatibilidades sanguíneas menos comuns, mas que podem sim justificar um quadro de icterícia. Esses são mais comuns. Mas aí também existe doenças que fazem um aumentado de degradação sanguínea. E essas doenças podem ser doenças infecto-contagiosas, que o bebê pegou no período perineonatal, ainda no barriga da mãe, ou logo depois que ele nasceu. Pode ser um quadro de sepse, enfim, qualquer coisa que leva ao aumento da destruição sanguínea pode levar ao aumento da bilirrubina e, por consequência, o aumento do amarelão. Aí a gente tem as principais causas de hiperbilirrubinemia, de amarelão, de icterícia. A icterícia é o que a gente vê no bebê. O bebê ictérico é o bebê amarelinho. E não precisa de um aumento de bilirrubina muito alto para o bebê ele perceber já que ele está amarelo. Em torno de 50% dos bebês, até um pouco mais, eles vão se apresentar amarelo nos primeiros dias de vida. O bebezinho, para ficar com a esclera, a parte branca do olho amarelada, ele precisa de níveis baixos, níveis de 2 a 3. Tá? Então, assim, esses níveis são muito baixos e esse amarelão, conforme vai aumentando o nível de bilirrubina no sangue, vai no sentido crânio-caudal, que a gente chama, da cabeça para os pés. Então começa primeiro nos olhos, depois na face, no tronco, nas pernas, por último nas extremidades, nas partes mais externas dos membros, e por último nas extremidades, de fato, ali, mãos e pés, quando é um nível muito aumentado.
Então é por isso que um bebê foi porque amamentou muito, outro porque não amamentou, um porque perdeu peso, um porque o tipo de sangue não era compatível, um porque ficou ictéria, teve alguma infecção. Há sim diversas causas. E é por isso que é importante o acompanhamento pediátrico, é importante o pré-natal, para que a gente saiba a idade gestacional correta, para que a gente saiba se a mãe teve alguma doença, algum problema. Esse bebê tem um acompanhamento adequado desde o período intraútero até o período neonatal, tá certo? O que o pediatra vai ver? Vai ver fatores de risco. Esse bebê ficou com qual nível de bilirrubina? Níveis elevados, níveis baixos, níveis moderados. Quando é que iniciou? Iniciou nas primeiras 24 horas? Opa, deve ter algo errado. Ou isso foi inicial uma icterícia, né? Um amarelão tardio. Peraí, o que está acontecendo? Esse raciocínio a gente precisa, de preferência, de um pré-natal mais elaborado, adequado, tá? Precisa conhecer a criança, é importante que a gente veja a criança, porque quando essa icterícia atinge níveis muito altos, que começa a representar risco para o bebê, principalmente risco neurológico, a gente tem que eventualmente internar o bebê e fazer a fototerapia. A fototerapia nada mais é do que deixar o bebê numa incubadora, onde a temperatura é controlada, onde a radiação da luz ela é controlada, onde o bebê vai ter proteção nos olhos, proteção na genitália. E para que isso? Para que ajude a eliminar o excesso da bilirrubina. Nada mais é do que mimetizar, imitar uma exposição solar. Por quê? Porque a gente consegue ter o controle do bebê na mão da equipe de saúde, médicos e enfermeiros, sem expor o bebê a uma hipotermia, uma queda de temperatura quando ele está peladinho para se expor ao sol, sem expor o bebê a queimaduras quando ele está também exposto ao sol, mesmo que está sem roupa, a gente protege os olhos. É isso que acontece. Então, mas o meu vizinho, mas o meu irmão, cada caso é um caso. E se ficou alguma dúvida, o seu pediatra é a pessoa mais adequada para que possa retirar essas dúvidas de diagnóstico, do que fazer, tá bom? Se gostou do vídeo, se ajudou em alguma coisa, peço que me procure ali no Instagram, que tem várias dicas e sugestões. Peço que curta esse vídeo, de preferência, se possível, compartilhe para que ele chegue a mais pais e mães que desejam fazer e compreender melhor o quadro dos seus filhos. Até a próxima.